meu querido irmão, minha querida irmã, que foi eleito para ser o diretor do Departamento de Liberdade Religiosa na sua igreja local. Hoje nós temos uma oportunidade especial, explorar e nos aprofundar um pouco mais sobre como desenvolver o trabalho favorecendo a igreja à frente desse departamento. Nós vamos começar meditando em um texto que foi escrito por Ellen White, está no livro Obreiros Evangélicos, na página 390, e nos diz assim: nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus nos chama para defender a liberdade religiosa, sim, como um direito fundamental, mas sempre com prudência e respeito às autoridades. Nós temos, como diretores de liberdade religiosa, que defender a liberdade dos nossos irmãos de adorar e obedecer a Deus. E isso se refere a defender a própria essência da fé, avançando em nome de Cristo e proclamando as verdades com sabedoria e coragem. E aí, você já sabe quais são as suas principais atribuições à frente desse trabalho? Vamos então comentar um pouco sobre isso. O Ministério de Liberdade Religiosa protege o direito de adotar, expressar e viver uma religião, promovendo a liberdade de culto e a conscientização pública. Nesse sentido, você que é líder desse departamento precisa oferecer suporte aos membros da igreja que enfrentam alguma intolerância no que diz respeito às práticas profissionais no trabalho ou para fins de estudos, sempre com foco na preservação do direito de observância do sábado. Desta forma, é importante que você estabeleça a relação com a autoridade da sua região, pessoas que tenham influência em decisões importantes que possam impactar na liberdade de o membro da sua igreja observar a santidade do sábado. Há também uma dinâmica muito interessante que você pode utilizar para a efetivação do seu trabalho, no que diz respeito à organização de eventos. E nesse sentido, você pode, em parceria com o pastor da sua igreja, com a sua associação, promover congressos, seminários, festivais de liberdade religiosa com o objetivo de conscientizar sobre os direitos da liberdade e da crença. Inclusive, aproveite nesses eventos para homenagear autoridades da sua cidade que se envolvem nesse processo de apoio à liberdade religiosa. Assim, você fortalece também a visão da comunidade no que diz respeito a essa necessidade que, como adventistas, nós temos. Trabalhe também a educação e conscientização da igreja, informando sobre os direitos constitucionais de liberdade religiosa, a legislação contra a intolerância e o contexto da liberdade religiosa como um direito humano essencial. Trabalhe com foco no monitoramento de questões governamentais e jurídicas. E dessa forma, você precisa estar em constante contato com o Departamento de Liberdade Religiosa da sua associação para monitorar e interpretar leis e tendências que possam afetar a liberdade religiosa. Precisa, então, atuar com prudência nas questões jurídicas e buscando sempre soluções administrativas. Ofereça apoio espiritual e promova testemunhos. Essa é uma oportunidade que você tem, que é preciosa, em que você pode se utilizar de experiências positivas de membros da igreja que foram vitoriosos em questão de liberdade religiosa, assim auxiliando aqueles que estejam enfrentando alguma perseguição nesse sentido. Em orientações gerais, você precisa participar de fóruns e associações para que você esteja sempre atualizado sobre os contextos
regionais e internacionais da liberdade religiosa. Seja membro do FORLIR. Sim, essa abreviação significa Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Essa deve ser uma comissão organizada no seu campo, na sua associação local. E é uma equipe de pessoas que se une para oferecer suporte em liberdade religiosa para todas as congregações daquela associação. Fortaleça o seu ministério sempre através de capacitação. Estude os materiais essenciais da sua área, como, por exemplo, o Manual Prático para Diretores de Liberdade Religiosa. Nós temos também outros documentos importantes que vão te auxiliar nessa compreensão, que são as declarações da Igreja sobre liberdade religiosa, os artigos 5º e 19º da Constituição Federal. E, além disso, você pode pesquisar o conteúdo e recursos no site oficial da Liberdade Religiosa, que está lá no site adv.st/liberdade religiosa. Organize também grupos de oração e estudos. Nós sabemos que estamos caminhando para um desfecho que não será favorável para aqueles que tomam a posição ao lado do Senhor. E dentro dessa perspectiva, nós precisamos estar fortalecidos em oração e em fé, porque nós sabemos que o nosso Deus estará conosco, sempre nos conduzindo em segurança. E vale a pena ser fiel e obediente a Ele. Mantenha diálogo e respeito interreligioso. Isso quer dizer que você precisa promover o entendimento sobre o que é liberdade religiosa, diferenciando-o de ecumenismo. Porque não são só os nossos direitos que precisam ser observados como adventistas do sétimo dia. Outras religiões também, com suas crenças, da mesma forma precisam ser respeitados e a sua dignidade preservada. Você precisa ter sempre em mãos os documentos necessários para dar suporte aos membros da igreja, como as declarações e os requerimentos relacionados à guarda do sábado. Se você ainda não tem, entre na página adv.st/leis sábado e nesse canal você pode ter acesso a esses documentos. Lembre-se que a sua missão é defender o amor de Deus para salvar. Que Deus te use com poder e te capacite e que você ensine a sua igreja à luz do que diz o texto de João 3,16. Assim como Deus amou a todos, nós devemos também igualmente amar a todos, respeitando as diferenças, respeitando as crenças, para que assim também sejamos nós respeitados. Queridos, sigamos todos envolvidos em amor ao Senhor e à missão. Desejo que você, como líder da liberdade religiosa da sua igreja, seja próspero e que Deus te capacite e te use poderosamente para manter os princípios da verdade e da guarda do sábado. Um forte abraço.